9h04. Eu tô aqui conversando com vocês e ao mesmo tempo eu ouvi um barulho. Olha que coisa fantástica. É que eu deixei aberta que é a minha conexão com a cápsula da Artemis 2 e começou a aparecer uma voz. São os astronautas conversando, é uma coisa incrível. Bom, fechado o meu sistema, deixa Artemis 2 para depois, porque agora é pronunciamento de Donald Trump e Américo Martins é quem vem aqui conversar com a gente. Trump disse, entre tantas coisas, que os Estados Unidos não precisam importar petróleo e que quem tem que reabrir o Estreito de Hormuz são os países que dependem dessa rota. Ou seja, e já trazendo o Américo Martins aqui para a nossa conversa, nosso analista sênior de assuntos internacionais, é o mesmo que dizer, olha, vocês que precisam desse quadrado ali, vocês que se virem, eu não preciso de vocês, então pode deixar isso aí de lado. Américo, não precisa mesmo? Bem-vindo, bom dia. E bom dia, muito obrigado, Elisa, um bom dia a todo mundo que está nos acompanhando e toda essa confusão depois dele ter criado essa confusão junto com Israel, né? Então, enfim, é o presidente Donald Trump, mais uma vez, fazendo das suas, vamos dizer assim. O presidente Donald Trump, a gente precisa lembrar, né, Elisa? Durante essa semana, ele fez muitos movimentos. Ele fez movimentos para um lado, fez movimentos para o outro. Basicamente, num determinado momento, dizendo que ele ia reforçar a guerra, que ele ia atacar ainda mais o Irã. Depois, ele começou a mudar um pouco o discurso, criar uma narrativa de saída para essa guerra. Ele está tentando encontrar uma forma de acabar com a guerra, tentando mostrar para o mundo que ele venceu a guerra. E isso é muito difícil dele conseguir. Então ele começou a falar, por exemplo, na mudança de regime. Ele tem insistido que aconteceu uma mudança de regime no Irã, o que não é tecnicamente verdade. Não é nenhuma análise política, é uma análise técnica. Nós temos o mesmo tipo de regime comandando e mandando no Irã, inclusive com elementos ainda mais radicais. Ele começou a dizer que todos os objetivos militares dos Estados Unidos também foram alcançados. Isso criou a expectativa, durante a semana, de que nesse pronunciamento ele poderia, por exemplo, dar algum sinal de quando essa guerra iria acabar. Mas o presidente Donald Trump acabou sendo muito repetitivo. Ele acabou colocando na mesa o que ele já tinha dito antes. As mesmas coisas que ele tinha dito, ele não mudou nada. Nossa, aquela coisa de vamos ouvir uma grande novidade, ou alguma informação disruptiva, nada. Nada disso aconteceu, foi um mais do mesmo. Que coisa, Américo. Mesmo depois de ele ter feito movimentos para um lado e depois para o outro, ele ficou exatamente no mesmo lugar. Que coisa. Isso é muito ruim. Então, Elisa, só alguns pontos, antes de mais nada. Por que ele fez um pronunciamento para os Estados Unidos? Ele, que é um presidente que fala todos os dias, que sempre que encontra com um repórter para e vai conversar, que publica tantas coisas nas redes sociais. Verdade. Ele resolveu fazer um pronunciamento formal. Ele ali, ao lado da bandeira americana, ao lado da bandeira da presidência, falando um discurso lido, não improvisado, em cadeia nacional. Por quê? Porque ele está preocupado com a reação dos americanos, que cada vez mais contestam o seu governo com relação à guerra e cada vez menos apoiam a guerra. Governantes, quando resolvem fazer esses pronunciamentos, eles ou vão comemorar alguma coisa ou eles estão mostrando uma grande preocupação, que é o caso do presidente Donald Trump. Que leitura importante, a preocupação pauta isso. Exato, por isso que um presidente que é tão informal como o presidente Donald Trump na questão da comunicação resolveu ontem ser formal, porque ele está reconhecendo uma crítica do eleitor americano, está começando a sentir que isso tem um impacto dentro dos Estados Unidos e resolveu acalmar o seu eleitor. Por isso, foi um discurso muito mais voltado ao eleitor americano. Mas qualquer palavra que o presidente dos Estados Unidos da América, a maior potência militar, econômica, científica do mundo, fala, tem um impacto global, especialmente quando ele está falando de uma guerra. E esse impacto não foi positivo. Por que, Elisa? Por que ele não respondeu? Quando a guerra vai acabar? De que forma ela vai acabar? E o que vai acontecer com o Estreito de Hormuz? Nesse caso, pior ainda, porque ele disse que o problema não é dele, como você disse, né? Que o problema é dos outros. Então, enfim, mercados reagiram mal, vários países criticaram o presidente Donald Trump e ele acabou saindo mais fraco, eu diria, desse pronunciamento do que ele entrou.